você tem a sua Bíblia, abra por gentileza. Nós estamos numa série de mensagens chamada ID. Por quê? Porque ID é o acróstico da visão da nossa igreja, que foi emprestado da grande comissão que Jesus deixou para a igreja. Sabe, nós acreditamos que tanto para a vida pessoal quanto para uma família, para uma expressão do corpo de Cristo, para uma congregação, para uma igreja, ter uma visão é muito importante. Ter uma visão clara daquilo que Deus nos chamou para fazer, do tipo de comunidade que nós queremos ser, de qual é a missão, qual é o alvo, quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Ter isso claro é muito importante. Sabe, aquela frase de Lewis Carroll, naquela literatura clássica, Alice no País das Maravilhas, é uma frase que faz muito sentido. Aqueles que não sabem, ou aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É muito importante você ter uma clareza de visão. Deus é um Deus de visão. Deus é um Deus que sempre deixou claro a visão que Ele tinha para a humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, o homem cai lá no Éden pela primeira vez, naquele momento Deus expressou a visão que Ele tinha. Deus tinha uma visão. Naquele momento Ele disse, olha, na maldição para a serpente, e em relação ao homem, Ele disse, você pisará a cabeça e ela te ferirá o calcanhar. Naquele momento Ele estava anunciando Cristo. Deus já estava anunciando Cristo, a partir daquela tipologia. Mas ao mesmo tempo nos mostra um Deus que está vendo o tempo todo, enxergando, tendo clareza de direção e de propósito. É interessante que quando Abraão, eu conversava com isso recentemente com alguém, quando Abraão estava um pouco perdido, um pouco desanimado, lá no capítulo 15 de Gênesis, mesmo tendo uma clareza de um chamado no capítulo 12, mas ele chega uma hora que ele fica, parece que não vai acontecer, Deus disse que eu seria pai de nações, mas eu nem filho tenho. Ele reclama isso com Deus, ele diz, Deus, cadê o meu filho? Se o Senhor falou que eu seria pai de multidões, eu nem filho tenho. Anos se passaram e o herdeiro na minha casa é um escravo. Naquele momento Deus diz, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu. E Deus lhe deu uma visão, uma clareza visual daquilo que Abraão estava esquecendo. Você precisa ver, inclusive a palavra de Deus diz que nós somos movidos por fé e não por vista. E vista está falando dos olhos naturais. A fé fala da visão de Deus para a nossa vida. Você precisa de uma visão para a sua vida, uma visão para a sua família, uma visão para o seu futuro, mas tem que ser uma visão de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios, muitos são os planos do coração do homem, mas é do Senhor que vem a resposta da língua. Deus tem um propósito para você, e alinhar uma visão na sua vida com a visão de Deus para a sua vida é a melhor coisa que você pode fazer. Agora, como igreja, acho isso extremamente importante, como comunidade. Para onde nós estamos indo? Qual é a missão? Qual é o propósito dessa comunidade? Você que está aqui e diz, olha, essa aqui é a minha igreja. Você sabe por que a gente existe? Para que a gente existe? Sobre quais princípios e fundamentos nós estamos caminhando? O que dirige essa família na fé? Faz sentido? Quantos estão entendendo aqui? E nós entendemos que a missão do corpo de Cristo, Jesus já deixou em Mateus capítulo 28, e antes de ir para o texto dessa mensagem, eu quero resgatar. Mateus capítulo 28, não precisa nem procurar aí, pode deixar a projeção, mas eu leio. Mateus capítulo 28, ao terminar o seu tempo aqui nessa terra, Jesus olhou para os discípulos e deu a visão que ele tinha para o corpo dele, para os discípulos de Jesus, e disse o seguinte, toda autoridade... Versículo 18. Então, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão! Ou se você tem a versão da tradução Almeida corrigida, diz assim, portanto, ide. Portanto, ide, que significa vão. É a conjugação verbal de ir. Portanto, vão... e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão de toda a igreja que se diz
igreja de Jesus Cristo no mundo. Por isso que para nós faz muito sentido que, como igreja local, agora eu estou falando da Nova Igreja Batista de Toledo, aqui, como comunidade na fé, a direção que nós recebemos de Deus não é de inventar a roda, mas é de fazer a missão da igreja de Jesus a nossa, de forma que se entranhe na nossa veia, mesmo. Nós não estamos aqui para ser um clube de boas maneiras, para que você se torne uma pessoa moralmente melhor. Nós não somos aqui um clube de terapia para que você cure os teus traumas. Aqui também não é um lugar onde você vai socializar, apesar de que você pode encontrar amigos, mas esse não é o propósito. Isso aqui não é uma comunidade terapêutica, isso aqui não é uma filosofia. Nós não somos um clube, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Jesus. E a nossa missão é ir por este mundo. No caso, nós estamos aqui em Toledo, é ir por essa cidade, por todos os ambientes que Deus nos colocar e fazer discípulos de Jesus. Para nós, cada pessoa que não conhece a Cristo precisa desesperadamente ter um encontro com Jesus. E também aqueles que tiveram um encontro com Jesus precisam ser discipulados e amadurecidos na fé. E depois de discipulados e amadurecidos, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para você. Você precisa ser enviado no teu trabalho, na tua missão, nos teus projetos. Você precisa ser um discípulo que faz discípulos, que prega o evangelho, que cumpre a sua missão, porque você não está nessa terra por acaso. Quantos creem que Deus tem um propósito para a sua vida? Amém? Por isso o ID, na verdade, é um acróstico para nós aqui nesta igreja, de integrar pessoas à família de Deus. A nossa missão é alcançar pessoas e fazer com que elas conheçam a Cristo e passem de criaturas de Deus para filhos de Deus. Porque só pela fé em Jesus nos tornamos filhos de Deus. Por isso que as pessoas precisam ouvir o evangelho, entender que são pecadoras e crer, entregar sua vida a Jesus para serem integradas. E nós estamos aqui para conduzir cada vez mais pessoas a Cristo. Mas não para por aí. Essa foi a mensagem da semana passada. E hoje eu quero falar com vocês sobre o segundo item daquilo que Deus nos colocou como visão, que é discipular aqueles que são integrados à família de Deus. Deus quer te fazer crescer. Agora, com todo carinho, só se você quiser, mas eu acho que vale a pena, com todo carinho e amor que você tem pela pessoa que está perto de você, fala assim: vê se cresce. Vê se cresce. Irmão, isso aqui não é... Tem gente que acha que está brigando. Não, é um encorajamento. Vê se cresce. Deus quer que você cresça. Efésios capítulo 4. Estão preparados? Amém? Efésios capítulo 4. Do verso 14 ao 24. Nós vamos ler um texto onde eu creio que o apóstolo Paulo nos dá a receita para a formação de um discípulo. De que maneira Deus nos torna de alguém que crê em Jesus a um discípulo de Jesus. Efésios capítulo 4, verso 14 ao 24, diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Fala assim: cresce. Vamos lá de novo, 1, 2, 3. Cresce. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia,
não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Amém? Eu acredito profundamente que Paulo nos presenteou num pequeno trecho, um resumo de tudo que está no Evangelho e nas cartas e na doutrina da igreja, em todos os outros escritos neotestamentários, de como Deus faz alguém se tornar de um crente a um discípulo. Crente, talvez, no Brasil, é uma expressão que já, quando eu falo ela, você já teve cócegas, que já ficou, eu sou crente? Não, pastor, eu sou cristão. Irmão, eu sei que a expressão crente no Brasil ficou um pouco pejorativa, especialmente por causa de um grupo televisivo aí que foi, ao longo das décadas, satirizando essa expressão. Logo a expressão crente ficou um negócio assim, aquele é crente, como se referindo a alguém, né, alienado, alguém da fé evangélica protestante, mas normalmente meio burro, meio esquisito, né? Eu lembro que eu era adolescente, né? Eu era filho de pastor, mas eu ainda não tinha encontrado Jesus, né? Eu era meio bagunceiro. Eu tinha uns amigos que a gente tinha uma brincadeira sem graça que a gente fazia, que quando a gente estava andando na rua e via alguém com estereótipo específico, nós brincávamos de, sem conhecer, dar a paz do Senhor. Paz do Senhor. Aí a pessoa, paz do Senhor. E a gente dava risada, porque era uma forma de adivinhar, olha, aquele é crente, só pela roupa, né? A gente olhava o estereótipo, né? Sejam eles do homem, um estereótipo às vezes lá, de roupa e tal, da mulher especificamente, e a gente ficava, por muito tempo, as pessoas associaram a expressão crente a uma superficialidade externa, mesmo que a Bíblia nunca nos pediu exatamente isso. E nunca disse que isso seria a marca. Jesus disse que havia uma coisa que nos identificaria como discípulos. Ele disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor. Alguém ouviu o que eu disse aqui? Ele nunca disse, serão conhecidos pelo tamanho da Bíblia que vocês carregam. Serão conhecidos pela linguagem que vocês usam. Não, ele disse, vocês serão conhecidos como os meus discípulos pelo amor. Mas, sabe, a gente define o crente, né? O crente, aquilo lá é o crente. Mas na verdade a expressão crente significa alguém que acredita, alguém que creu. E eu acho é uma expressão muito boa para definir alguém que iniciou na fé. Eu acho que crente é a melhor definição. Mas não quer dizer que um crente seja um discípulo. Porque o próprio apóstolo Tiago, chamado de apóstolo também, não um dos 12, mas o irmão de Jesus, Tiago diz que até os demônios creem. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Olha, crer em Jesus é o primeiro passo da sua fé, que te integra à família de Deus, e a palavra de Deus diz isso. Aqueles que creram em seu nome, João capítulo 1 diz, foram chamados filhos de Deus. Aqueles que o receberam e creram em seu nome, foram chamados filhos de Deus. Ou seja, a fé em Jesus, Efésios capítulo 2 diz, que é pela graça que vocês são salvos. E isso é mediante a fé, e é dom de Deus para que vocês não se gloriem. Sim, é necessário crer em Jesus, crer no Evangelho, crer na mensagem, para se tornar um filho de Deus. Agora, um discípulo é outra coisa. O discípulo é uma pessoa que segue os passos do seu mestre, que vive como seu mestre, que se comporta como seu mestre, e que cumpre a missão do seu mestre. Você pode ser um crente, um cristão, seja lá o que você queira se chamar, e talvez ainda não ser um discípulo de Jesus. Você pode crer genuinamente, estar integrado no corpo de Cristo, mas está distante do que é ser realmente um discípulo de Jesus. Agora, eu preciso te dar uma notícia. A missão da igreja não é de fazer crentes e convertidos. A missão da igreja é de fazer discípulos. Jesus disse, vão por todo mundo e façam discípulos.
Jesus não pediu para que a gente andasse por aí fazendo apelos para que as pessoas digam sim, eu creio. Ele nos comissionou para que as pessoas que crescem se tornassem parecidas com Ele. Essa é a missão da igreja. Você está aqui não somente para crer em Deus e a partir dessa fé ter alguns aspectos da sua vida melhorada. Você está aqui porque Deus quer que você seja transformado completamente à sua imagem e semelhança. Sim, há potencial do Espírito em você para que você seja a semelhança de Jesus. Quantos creem na palavra de Deus? Você acredita nisso? Fala, eu, pastor, tá doido? A semelhança de Jesus, eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que essa é a missão de Deus, esse é o propósito dele na sua vida. Se Deus começou algo na sua vida, Ele vai terminar. Filipenses capítulo 1, verso 7 diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se Deus começou algo em você, meu irmão, Ele vai completar. Eu sei que parece que você não está pronto. Eu sei que alguns parecem assim aquelas obras mal acabadas de prefeitura, sabe? Não aponta. Mas Deus vai terminar na sua vida, meu irmão. Deus vai terminar. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Eu vou ficar pronto. Eu amo uma camiseta que foi popularizada entre os crentes na década de 90, 2000, né? Era uma camiseta que tinha assim, uns tijolos e dizia assim, ó, desculpe o transtorno, estou em construção. Alguém já viu? Essa é a mensagem do discípulo de Jesus. Olha, tem uma bagunça aqui em mim, tem algumas coisas que não estão resolvidas, mas eu estou sendo transformado, eu estou sendo moldado, eu estou sendo construído. Deus está me formando um discípulo dele para a sua glória. Essa deve ser a convicção que você deve ter. E nós estamos aqui nessa igreja para isso. E eu preciso anunciar para todos que estão aqui hoje que Deus quer formar você, o caráter de Cristo. Ele quer te tornar um discípulo dele. Por mais que você não acredite no potencial dessa mensagem, fala, não, eu estou visitando, sai fora, sabe? Comecei agora, já que é discípulo. Deus realmente acredita que você pode passar de simplesmente alguém que tem fé para alguém que morreria por ele. Nós podemos crer, biblicamente, que Nicodemos creu que Jesus era o Messias. Não só pelo diálogo de João 3, mas a Bíblia diz lá na frente, em outros momentos, inclusive na carta de João, que Nicodemos aparece na narrativa, ainda um pouco próximo, mas à distância, querendo ajudar com o que podia. Quem está entendendo? Era como se ele dissesse, olha Jesus, eu até acreditei naquela mensagem do capítulo 3 que nós tivemos. Mas é que seguia demais. Abandonar tudo para viver a vida que você vive, aí não dá para mim. Eu gosto muito da forma como a série The Chosen retratou isso. Alguém assistiu isso aqui? Porque Nicodemos claramente é tocado, mas é interessante que, obviamente, conjecturando, o roteirista faz uma cena em que Jesus, em Cafarnaum, se reúne com seus discípulos para ir para outra cidade em missão. E os discípulos estão lá fazendo a mala, a mochila, vendo os suprimentos, todos, né? Igual viagem, quando a gente se reúne com aquele comboio que está indo para uma viagem. E aí, está tudo pronto, vamos. E naquele momento, Jesus, no seu discernimento, isso não é bíblico, eu estou falando aqui de uma série, tá? Naquele momento, ele tem uma sensibilidade de que Nicodemos está perto. E aparece Nicodemos atrás do muro, pensando 1 milhão de vezes, eu vou, não vou. Largaria tudo para segui-lo, ou continuo aqui com a... É muita coisa para abrir mão. Eu sou um líder religioso, eu tenho dinheiro, eu tenho posse, eu tenho relevância, eu tenho muita coisa. A Bíblia claramente nos mostra de muitas pessoas que chegaram para Jesus e falaram, Jesus, eu quero te seguir. Ele falou, abandona tudo e me segue. Aí é demais, né? O jovem rico, Jesus identificou no coração dele que o dinheiro governava a vida dele. Por isso que Jesus não queria o dinheiro do jovem rico, só falou o seguinte, vende tudo e dá para os pobres. Mas daí é muito, né? Não tem outra forma? Teve um outro que disse, Senhor, eu quero te seguir. Ele falou, vem e segue-me. Mas é que deixa eu só enterrar meu pai. E Jesus disse, olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos, você vem e segue-me. Crer em Jesus é uma coisa, meu irmão, ser um discípulo dele é outra. E Paulo resume, em poucos versículos, de que maneira Deus forma um discípulo. E existem 4 aspectos básicos
que são indiscutíveis. Poderiam ter outros, mas esses são inevitáveis. Todo discípulo de Jesus será formado a partir dessas 4 convicções. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta em Efésios 4, para que você veja exatamente cada um desses elementos. O primeiro elemento, mas antes do primeiro elemento, calma. Eu queria te ajudar a fazer um checklist. Pastor, como é que eu sei se eu sou um discípulo de Jesus ou não? Há muitas formas, mas hoje eu queria focar não no aspecto da renúncia somente, não no aspecto da capacidade de segui-lo, mas eu queria usar o elemento da maturidade espiritual. Eu creio que Paulo deixa claro que os seus discípulos são maduros, ou os seus discípulos amadurecem. Maturidade espiritual é uma tônica dessa passagem de Efésios 4. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o propósito, a partir daqueles que creem, daqueles que foram alcançados com a mensagem do Evangelho, é crescer. Diga assim comigo: o propósito é crescer. O propósito é crescer. Agora, como é que eu sei que eu estou crescendo ou não? E Paulo, no começo aqui, ele nos dá um indício de como é o caráter imaturo de alguém que ainda não cresceu. Pode ser alguém que creu, mas não cresceu. E ele diz o seguinte no versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nesse pequeno trecho, Paulo usa 3 metáforas para ilustrar alguém que crê, mas é imaturo. Primeiro, ele parece com uma criança. Segundo, ele parece um barco à deriva. E terceiro, ele parece aquelas pessoas nas praças sendo enganado por aqueles fraudulentos, aquelas pessoas que fazem jogos e enganam. Ele usa 3 metáforas. Paulo fala: os imaturos, aqueles que creem, mas não cresceram, são como crianças, são como barcos à deriva, e são como aquelas pessoas nas praças enganados por aqueles salteadores. É interessante que essas 3 metáforas que Paulo usa apresentam no mínimo 7 características de alguém que é imaturo. Quem está preparado para aqueles checklist que faz doer a alma? Quem está preparado aí? Vamos lá? Hein? Os imaturos na fé, primeiro, demonstram dependência exagerada de outros. Olha, a vida na fé é codependente. Você nunca vai viver uma vida espiritual desconectada do corpo. Inclusive, daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Mas uma característica das crianças é que elas precisam de tudo, ou para tudo, de alguém que as supra. Uma criança, ela não consegue comer sozinha, por exemplo. Uma criança, ela não consegue se alimentar sozinha. Como é que eu sei que alguém passou de crente para discípulo maduro, ou de discípulo que está amadurecendo? Que agora ela não só depende do alimento espiritual que alguém lhe dá, mas ela se alimenta daquilo que o próprio Deus produz a sua palavra. Ela consegue não mais depender da papinha de outro, mas ela come o alimento e produz ele. O que isso quer dizer? Uma característica, por exemplo, é que criancinha espiritual precisa que o tempo todo alguém lhe diga o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer. Aqui na nossa igreja, por exemplo, se alguém está acostumado a viver em igrejas onde ficam te dando regras do que é que você tem que fazer e o que você não pode fazer, essa não é uma igreja para você, procure outra. Aqui nós procuramos amadurecer as pessoas para que elas conheçam a palavra e tenham o Espírito Santo para dirigir as suas vidas a partir da revelação que Deus lhes dá. Ah, pastor, como assim? João, capítulo 3ª carta de João, o apóstolo diz o seguinte: vocês já têm o Espírito, não seria necessário nem que ninguém lhe ensinasse. João não está proibindo o ensino, ele está querendo dizer que se você fosse maduro e seguisse a direção do Espírito Santo que está na sua vida, você não precisaria nem de ensino. O problema é que a gente é como criança. Por não amadurecer espiritualmente, precisa o tempo todo que alguém diga: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Isso não... Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? E as pessoas gostam de ficar na imaturidade, elas gostam de ambientes controladores, que todo mundo fique mandando na vida dela: ai, minha igreja não permite, essa frase é engraçada, minha igreja não permite, né? E aí tem gente que tem o prazer o tempo todo de estar debaixo de algum tipo de cabresto religioso, porque ela não amadurece na fé.
E ela não consegue ter discernimento espiritual. Eu conheço pessoas que ficam perguntando para líder se troca de emprego ou não. Uma coisa é um conselho, outra coisa é dependência emocional por imaturidade. Quem está entendendo o que eu quero dizer? O nome disso é codependência imatura, de alguém que não tem coragem de tomar decisões e quer transferir a responsabilidade para outro. Pastor, você acha que eu troco de emprego ou não? Eu vou saber. Quer um conselho? Vamos ver, vamos olhar as questões, posso te aconselhar biblicamente. Mas você tem que tomar decisões a respeito da sua vida, você tem que amadurecer espiritualmente. Ai, pastor, sabe, jovens é muito... Pastor, esse menino é de Deus, né? Óbvio que os jovens a gente ajuda e tal. E a gente quer instruir, óbvio. Não estou dizendo que aqui a gente não aconselha. Pelo contrário, a coisa que mais lota a agenda nossa é de aconselhamento. O que eu quero dizer é que o discípulo maduro, ele começa a buscar uma vida em que não precisa da mãe para fazer uma papinha para ele. Sabe, eu amo quando alguém diz, olha, eu amo estar no domingo, porque no domingo eu sou nutrido e tal. Glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, o teu alimento precisa ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, lá no teu quarto, no secreto, com essa palavra. Deus falando com você, o Espírito Santo transformando sua vida e vivendo uma vida profunda com Ele. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Isso é um discípulo maduro de Jesus. Gente imatura, ela é dependente. Gente imatura, ela é instável. Hoje está, amanhã não está. Hoje ela crê, amanhã não crê. Hoje ela está pegando fogo, amanhã está desanimada. Como é que a gente percebe que alguém começou a amadurecer espiritualmente? Ele é constante. Não quer dizer que ele não tem problema, não quer dizer que ele não desanima, mas a vida com Deus dele é constante. Porque ele tomou a decisão, ele queimou as pontes, ele abandonou tudo e disse, Jesus é meu Senhor. E a minha vida é para Ele, por Ele, com Ele, para todo sempre. Eu vou viver isso bem, eu vou viver isso mal, eu vou viver isso com fome, eu vou viver isso na abundância. Como disse Paulo em Filipenses capítulo 3. Eu aprendi a ter tudo, aprendi a ter abundância e fartura, mas também aprendi a viver em escassez. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, ou algumas pessoas vão entender, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem lembra desse versículo? É isso que Paulo está dizendo. Eu sei agora, aprendi a viver em qualquer circunstância, porque eu não dependo de circunstância. O Evangelho é uma convicção, Jesus é meu Senhor, eu vou morrer com Ele, e acabou. Ah, mas naufragou, eu estou com Ele. Ah, mas eu estou sem emprego, eu estou com Ele. Ah, mas agora eu estou rico, eu estou com Ele. Jesus não muda o meu coração. Eu sou um discípulo maduro de Jesus. A maturidade vai se revelar na estabilidade. Sabe, eu creio que há pessoas tendo batalhas emocionais. Eu creio que a área da emoção é algo muito importante. E nós vivemos uma geração extremamente ansiosa e depressiva. Nós estamos vivendo uma epidemia global de ansiedade e depressão. E de outros transtornos. E transtornos tais que levam muito à instabilidade emocional. Fora transtornos que têm como característica principal a mudança de humor mesmo. Seja bipolaridade ou transtornos de mudança de humor, tem algumas variações dele. E eu creio que existem efeitos clínicos e condições clínicas a respeito disso. Mas ao mesmo tempo eu creio na palavra de Deus, que diz que o Espírito Santo em nós pode gerar um nível de transformação de dentro para fora, que a partir de uma nova natureza começa a nos fazer enxergar a vida de outra forma. Olha, eu preciso dizer algo para você. Hoje, clinicamente, no mundo inteiro, não há consenso nenhum médico que possa garantir que os transtornos como depressão e ansiedade têm origem endógena. Com exceção de alguns casos, são poucas as condições clínicas de transtornos que têm natureza genética. São raríssimos, são condições raras. Em geral, o que a medicina diz é que depressão e ansiedade é consequência de uma série de disfunções que ao longo do tempo, dos hábitos ou de experiências traumáticas levaram a pessoa à depressão ou ansiedade. Quem entendeu o que eu disse aqui agora?
Logo, o que eu olho para o Evangelho e para a promessa do Espírito Santo e do fruto dele em nossa vida, porque a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu começo a entender que há um caminho em Deus para ser transformado de dentro para fora, que pode me levar da instabilidade para a estabilidade, da inconstância para a constância. Eu não estou aqui demonizando, diminuindo alguém que tem problemas nessa área, inclusive trate, procure profissionais. Se você toma medicação, siga com o seu tratamento, mas acima de tudo, comece a buscar uma vida profunda com Deus. Comece a buscar uma vida profunda com Deus e uma vida cheia do Espírito Santo, porque eu creio que uma transformação de dentro para fora pode transformar inclusive uma condição clínica na sua vida. Sabe, alguém maduro aprende a ser estável. Alguém maduro, imaturo agora, na ilustração de Paulo, é alguém sem direção. Ele diz assim, jogados para cá e para lá. Gente imatura não sabe para onde ir. Gente imatura não tem clareza de direção e de propósito. Para onde você está indo? Não sei. Quais são os projetos e os planos para a tua vida, para aqui 5 anos, 10 anos? Não sei, estamos indo, estamos andando, estamos vivendo. Gente imatura é descontrolada. Gente imatura é movida por circunstância. Paulo usa a ilustração do barco, por todo o vento, movido por todo o vento. Sabe, gente imatura é alguém que é extremamente condicionado ao momento que ele está vivendo na vida. Gente imatura depende da circunstância o tempo todo. Se as coisas estão bem, ele está bem. Se as coisas estão mal, ele está mal. E eu sei que nós somos seres emocionais, que não tem como a gente se blindar das experiências, de como reagir às experiências. Mas, meu irmão, se a tua vida é condicionada por aquilo que está acontecendo com você, Deus está te convidando à maturidade. Se isso é o que te guia, isso é o que te dirige, e é isso que te mantém em pé, isso é um problema. Mas seguindo aqui, ele diz que gente matura é vulnerável a ensinos errados. Gente matura não tem discernimento de entender o que é saudável e o que não é, porque ela não conhece a verdade. Aqui diz assim, todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo aqui está se referindo, naquela época já existia, principalmente nos grandes centros comerciais, tipo Éfeso, tipo Corinto, haviam grandes cidades, haviam muita gente sacana, tinha muito corintiano naquela época, sabe? Gente que roubava, hoje eu fiz piada de corintiano, viu? Tinha gente que já roubava naquela época, trapaceava, entendeu? Já tinha, naquela época já tinha. E era muito comum algo que ainda existe hoje, que é onde há aglomeramento, aglomeração de pessoas. Sempre tem alguém lá com um joguinho, com uma coisa, tudo manipulado, pronto para enganar um trouxa. Eu não sei se já aconteceu com você, não aponta. Quem já perdeu aí uns pila, naqueles do copinho com a bolinha? Nunca viram? A pessoa chega com 3 copinhos, está lá no meio de uma praça, aí ele coloca a bolinha embaixo de um copinho e vai mexendo os copinhos. E aí ele pergunta, onde é que está a bolinha? E você olha, não, está aqui. Gente, alguém já viu isso aqui? Levanta a mão, quero ver quem já viu. Eu lembro um dia, eu era pequeno, meu pai estava na praia de Camboriú. Nós morávamos na Argentina, fomos visitar lá. E estava lá meu pai, ele chega perto, tem uma roda. E quando meu pai chegou perto, ele viu um rapaz lá, apostou 10ão lá, botou 10ão, e estava lá o cara do copinho, né? Ele mostrou a bolinha no primeiro copinho e começou a misturar os copinhos. Quando terminou, meu pai olhou, né? Falou, quietinho lá, né? Tá lá. Aí a pessoa que estava jogando, que tinha apostado, foi lá e acertou. Meu pai falou, eu sabia. Aí ele vê o cara ganhando 50ão. Ih, rapaz, eu também teria ganhado, porque eu vi. Aí vem outro. E aposta de novo. E vai uns 3, até que de repente, meu pai falou, não, eu vou ganhar esse daqui também. Se eles ganharam, eu também ganho. Eu acertei todas. Chega lá,
Bota o dezão. Copinho, 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 copinho. Meu pai fala, aqui. Quando abre, não está lá, está no outro. Uai! Ah, não, eu não admito. O que meu pai faz? De novo. Agora eu vou acertar, porque eu acertei todas antes. Bota de novo. Copinho, abre, não está lá. O que meu pai não sabia é que o cara é muito habilidoso. Ele tem a habilidade, inclusive, de passar a bolinha para outro copo, sem ver. Só que com todos os outros anteriores, faziam parte da quadrilha. Todos os outros estavam programados para acertar. Era tudo combinado, manipulado, para que meu pai caísse. Sabe, irmãos, já na época de Paulo, haviam pessoas que usavam da fé e da palavra de Deus para enganar as pessoas, para os benefícios próprios. Naquela época já tinha. Você acha que hoje não tem? Infelizmente, no nosso Brasilzão, o que mais tem são pastores, igrejas usando da fé das pessoas para extorquí-las, para enganá-las, para manipulá-las. O que mais existem são pessoas usando da fé das pessoas para tirar proveito daquilo. E por ganância, por um coração totalmente corrompido, eles usam de algo tão precioso para que as pessoas possam ser usurpadas. Infelizmente nós temos muito disso. Mas os maduros aprendem a discernir inclusive isso. Gente madura começa a entender claramente que ela está num ambiente que não é bíblico e que não ensina a palavra de Deus e que os interesses são outros. E ela consegue discernir a tal ponto em tomar decisões maduras como, eu não vou ficar nesse lugar. O problema é que a maioria das igrejas que extorquem as pessoas, que tiram daquilo que elas podem dar, tiram proveito, enfim, elas estrategicamente mantêm as pessoas sempre na imaturidade. Elas não levam as pessoas para a Bíblia, elas não levam as pessoas a terem conhecimento profundo da palavra de Deus. Elas não querem que você cresça e que você aprenda, mas elas o tempo todo usam de artimanhas espirituais, psicológicas, de manipulação, para que você fique dependente das figuras de liderança. Você precisa da oração do pastor. Você precisa da minha bênção. Você precisa da minha autorização. Olha, você pediu autorização para mudar, para comprar, para fazer. E aí as pessoas ficam lá naquela infantilidade espiritual. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai. E elas não conseguem discernir. E Paulo naquela época ele está falando, olha, eu preciso que vocês cresçam. Discípulos precisam crescer. Discípulos de Jesus precisam amadurecer. Está tudo bem você honrar pessoas que te abençoam, que estão em uma caminhada espiritual um pouco mais madura, mais distante, mais longe, mais progressiva. Está tudo bem ser instruído, aconselhado, liderado e pastoreado. Inclusive a Bíblia fala para nós honrarmos aqueles que nos pastoreiam, que nos lideram. Mas meu irmão, acima de tudo, Deus quer que você cresça. Cresça. Cresça espiritualmente para parar de ser como criança, como um barco à deriva ou como uma pessoa enganada por estelionatários. Quantos querem crescer aqui? Amém? Pastor, como é que eu cresço? Paulo nos deixou uma receita. 4 coisas que levam um discípulo a se formar como discípulo. Em primeiro lugar, a primeira coisa, ele diz assim no versículo 14: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A primeira coisa que te leva a ser um discípulo de Jesus é ter como referência Jesus. Vá. Sério, pastor? Pois é, tem que explicar. A primeira característica de alguém que é formado como discípulo de Cristo é que ele se torna discípulo de Cristo. O problema é que, infelizmente, muitos de nós querem aderir a uma religião. Muitos de nós querem participar de uma igreja. Muitos de nós querem fazer parte de um grupo, de uma comunidade. Mas o que Jesus nos chamou a ser é ser seguidor dele. A pregação do Evangelho nunca foi para aderir a uma religião.
A pregação do Evangelho nunca foi para participar necessariamente de uma instituição religiosa, apesar da igreja ser o corpo dele ser muito importante. A pregação do Evangelho é para fazer discípulos de Jesus, onde ele é a cabeça. Isso significa pelo menos 4 coisas. Quando Jesus é a cabeça, primeiro, é que Jesus se torna o motivo da nossa fé. Nós não estamos aqui para ser felizes. Nós não estamos aqui para nos alegrarmos, apesar de podermos ser felizes e nos alegrarmos. Nós não estamos aqui para ter uma massagenzinha no nosso ego e ter uma semana um pouco mais calma, melhor, ou, como dizemos, mais abençoados. Nós estamos aqui para a glória dele, porque tudo por ele, para ele, são todas as coisas. A glória de Jesus é o propósito de nós estarmos aqui. Ter Jesus como cabeça é viver para a glória dele, é ele ser o motivo, ele ser a razão, ele ser o propósito. Ter Jesus como cabeça é fazer de Jesus a razão da sua vida, o sentido da sua vida, o alvo do seu serviço, o alvo do seu trabalho, o alvo da sua fé, o alvo da sua oração. Jesus se torna o seu motivo. Ter Jesus como cabeça significa que Jesus se torna também um modelo. Com quem que eu devo parecer? Com ele. Como eu devo falar? Como ele falava. Como eu devo tratar as pessoas? Como ele tratou. Como eu devo viver? Como ele viveu. Como eu devo me relacionar com o dinheiro? Como Jesus se relacionou com o dinheiro. Jesus ser o cabeça significa viver uma vida como alguém que não somente crê em Jesus, mas está disposto a andar e viver como ele viveu. E Paulo está dizendo, olha, ter Jesus como cabeça é o primeiro grande passo e o primeiro grande foco de alguém que quer ser um discípulo. Ter Jesus como cabeça é admitir que ele é quem instrui, ele é quem ensina, ele é quem dirige. Olha, eu preciso fazer um alerta aqui, e nós estamos numa série, e se você é visitante, seja bem-vindo, e nós amamos você, mas eu preciso inclusive instruir a nossa família na fé. Se algum sistema religioso coloca qualquer outro ensino em patamar igual ou maior do que as palavras de Cristo, sai dele, sai fora. Ah, mas é que foi um profeta que teve uma revelação e escreveu um livro lá e ele... Sai fora. São os ensinos dele, é a palavra dele, são os mandamentos dele que norteiam a vida cristã e um discípulo de Cristo. Sabe, há muitas igrejas cristãs que se denominam cristãs e que se tratam como igrejas que ensinam o Evangelho, mas na prática colocam outros ensinos humanos em patamar ou até maior do que o do próprio Cristo. Esses dias eu vi um vídeo aí de uma denominação, um pastor renomado dessa denominação, dizendo, olha, quem não lê os livros de fulana, nem vai para o céu. Aí você fala, não, isso aí não é. Irmãos, uma igreja evangélica cristã muito conhecida, que inclusive alguns de vocês podem até ter sido dela. Então, na prática, todos aqueles, inclusive igrejas que se denominam cristãs ou evangélicas, a partir do momento que na prática começam a colocar a palavra de qualquer homem acima da palavra de Jesus, sai fora. Isso não é evangelho. São os ensinos dele. Meu irmão, aqui eu posso falar qualquer coisa, mas o que você tem que fazer, todos os dias que você for ensinado, instruído nessa família na fé, você tem que pegar a Bíblia e dizer o que é que Jesus diz a respeito disso. E a partir do momento que qualquer coisa que neste auditório, neste lugar ou em ambientes nossos, for ensinado qualquer coisa que não é o que Jesus disse, fica com o que Jesus disse. Fica com isso. Ah, mas é que tem um livro muito bom que fala o seguinte, pode ser o livro do sei lá o quem. Se não for a Bíblia, meu irmão, vai ficar em segundo plano. Não, mas é que o irmão lá teve uma experiência, um sonho, uma coisa lá, e ele viu, tá bom, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Vocês estão meio quietinhos, caladinhos? Amém? Ter Jesus como cabeça é dizer, ele é a minha referência. Sabe quais são os principais motivos que tiram pessoas de igreja? O Instituto Barna, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa com milhares de pessoas que deixaram a fé, ou a vida cristã, mas ainda criam em Deus, mas não eram desigrejados. E perguntaram para essas pessoas, por que você não frequenta mais igreja? Quem quer saber o motivo que mais ganhou? Por que as pessoas deixaram de caminhar numa igreja, de participar de uma igreja, de caminhar com Deus numa comunidade? Quem quer saber o primeiro motivo que ganhou disparado? Decepção com pessoas e líderes.
eu me frustrei, o pastor falava assim, falou aquilo, me decepcionou. Eu tinha um líder que fez isso, fez aquilo, me levou para Jesus, depois falhou comigo. Eu tinha alguém lá que eu acreditava muito, me discipulou, me ajudou, mas depois descobri que ele traiu a esposa, que não sei o que lá. Olha, isso acontece, eu lamento muito isso, eu não quero usar isso como qualquer tipo de desculpa, dizendo, olha, os homens são fracos. É triste quando líderes, referências, pessoas falham e decepcionam as pessoas. Mas meu irmão, de todo o coração, alguém que conheceu a Cristo, que tem a fé em Cristo, que sustenta sua vida em Cristo, jamais deixa o seu corpo por causa daqueles homens que falharam com ele. E talvez alguns de vocês estão aqui e já foram feridos por pessoas. Homens te decepcionaram. Homens frustraram você. Você participou de um lugar que de repente você ficou sabendo uma notícia, falando, meu Deus, fulano era o mais crente da igreja. Quem já viu algo assim nesse sentido? Só tem um problema, irmão. Ele não era Jesus. Isso é lamentável, é triste, mas no final de tudo, você tem que dizer, Cristo é a minha referência. Jesus. Sabe, Deus vai usar pessoas maduras para inspirar você, para tocar teu coração, para te liderar. Eu sou fruto de grandes pessoas que passaram na minha trajetória e me amadureceram, me discipularam. Mas nenhuma como Jesus. Ele é a nossa cabeça. Sabe, eu estou aqui hoje, também não estou indo embora, tá? Fique em paz. Eu acho, né? Mas eu estou aqui hoje, amanhã tem outro. Nós somos tudo homem. A gente segue o nosso caminho. O corpo dele é muito maior do que uma organização que um homem pode montar. Essa igreja não é minha, mas está longe de ser. Inclusive, se essa igreja depende totalmente de mim, eu fracassei como um líder. Um líder cristocêntrico que seguiu a Jesus formou discípulos ao ponto dele se ausentar de uma comunidade e a comunidade não precisar mais dele. Uma comunidade de fé que faz discípulos, que entendeu o evangelho, não liga as pessoas a ele, liga as pessoas a Cristo. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? O meu papel não é que vocês fiquem independentes de mim, é que vocês se tornem dependentes de Jesus. O meu papel é que você tenha tanta conexão com Ele, que chega um momento que eu me torne desnecessário. Esse é o meu sonho, inclusive. Eu vi uma frase a respeito de um ensinamento poderoso de liderança. É uma frase de um amigo, um pastor, Daniel Lara Jr., que ele disse, o grande alvo de um bom líder deve ser se tornar inútil. Isso quer dizer que ele cumpriu tão bem a sua missão, que os que foram liderados e gerados por ele, já não precisam mais. Sabe, ter Jesus como cabeça é se tornar dependente de Cristo, onde Ele é a motivação, Ele é o modelo, Ele é o instrutor, e acima de tudo Ele é a nossa esperança. Olha, minha esperança não é na política. Eu inclusive, é porque eu lido com gente, né? Eu sou pastor, então eu não tenho como me desconectar do mundo. Mas por um tempo eu parei de me alimentar um pouco do movimento político brasileiro, apesar de ter as minhas convicções, ter as minhas posições. Mas eu posso te dar uma notícia, você que é cristão, filho de Deus, vote, seja consciente, estude, tenha decisões, posicione-se, está tudo bem. Mas se você realmente acha que a esperança do Brasil é algum político, eu tenho pena de você, de todo o meu coração. A esperança da nossa nação se chama Jesus Cristo, e não vai ser política, porque inclusive os discípulos chamaram Jesus e falaram: ô Jesus, que hora que nós vamos instalar o reino? Hein? Que hora que nós vamos pegar em arma, chegar tomando lá o palácio de Herodes, né, metendo o pé lá no imperador? Que hora que nós vamos resolver esse negócio? Jesus falou: vocês entenderam, gente? O meu reino não é daqui. O reino já está aqui, Jesus disse. Vocês não estão vendo? Como assim? Cadê o palácio? Cadê o parlamento? Cadê o parlamento cristão? Cadê os deputados? Cadê? Jesus disse: meu reino está aí em vocês aí.
A partir do momento que cada um de vocês vive como meu discípulo e manifesta o meu reino na sua casa, na sua empresa, o meu governo está sendo implantado, porque o que rege naquele ambiente não são as leis dos homens, mas são as leis de Deus. Lá tem amor, lá tem perdão, lá tem salvação, lá tem restauração, lá tem... Ei, quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus e a nossa esperança é Cristo. Um discípulo é movido por isso. Um discípulo tem Jesus como cabeça. Pastor, mas só isso? Não. Segundo, um discípulo se reveste da palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo 17 ao 14. Eu queria que você pegasse a Bíblia e lesse, porque essa é uma das passagens mais poderosas da Bíblia. Você deveria grifar ela, você deveria escrever com caneta, fazer uma estrelinha, porque para mim essa é uma das passagens bíblicas mais poderosas da Bíblia. Não basta crer em Jesus para ir para o céu. Se a tua mente não for transformada pela palavra de Deus, a tua vida nesta terra será desgraçada. Pastor Cruz está repreendido. Sim, a palavra desgraçado significa ausente de graça. O favor de Deus e a graça dele está disponível, mas só pode ser acessado através da convicção e da prática da sua palavra. Pastor, de onde você tirou isso? Efésios capítulo 4, versículo 17. Leia aí comigo. Diz assim: assim, Paulo diz, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos onde, gente? Onde? Fala assim comigo. Entendimento. Olha só, Paulo está dizendo, eles estão obscurecidos no entendimento. E, por causa de estarem obscurecidos no entendimento, estão separados da vida de Deus. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Sobre quem Paulo está falando? Sobre aqueles... Vou seguir aqui, você vai entender. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, portanto, contudo, olha, está dizendo, vocês, não foi isso que vocês aprenderam. Diga assim, aprender. Irmão, não tem como receber por osmose. Lamento te dizer. Pastor, o que é osmose? Ou ensino médio? Cadê o pessoal? Não tem como receber assim, ó, sabe, a distância, parado. Tum. Olha o que ele diz. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. Diga assim comigo, ensino. Não sei se você está percebendo a recorrência das palavras: aprendizado, entendimento, ensino. Quem está ouvindo? Nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de... Meu Deus, pensar, crente pensa. É para pensar. Renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Se você não entendeu nada disso, Paulo está dizendo o seguinte: meus queridos, as pessoas que não têm Deus, elas têm um problema no entendimento. Por isso que elas vivem como vivem, porque elas estão obscurecidas no entendimento, sendo que o que vem à mente deles precisa passar pelo coração, e como o coração está duro, a mente nunca é transformada. Amém? Entenderam? Agora vocês aprenderam e foram ensinados. Isso é um processo intelectual que precisa passar pela cognição. Você precisa entender, ler a Bíblia, entender a Bíblia, aprender da palavra. E isso faz o seguinte: que essa nova maneira de pensar, fruto do aprendizado que eu tenho das Escrituras, faça com que eu seja revestido de um novo homem, criado por Deus para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo aqui?
Posso te dizer uma coisa? Aprender essa palavra pode transformar você completamente. Esta palavra transforma a tua forma de pensar, a tua maneira de viver, a tua maneira de agir. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que não tinha controle emocional passa a ter controle emocional. Ei, alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Esta palavra pode transformar você completamente. O discípulo de Jesus é alguém que é revestido de uma nova natureza a partir das Escrituras, meu irmão. Seguinte, não tem como ser discipulado nessa igreja sem aprender a se relacionar com a Bíblia. Aqui nós vamos te impulsionar a ler a Bíblia. Você vai ter que ler a Bíblia na sua casa, você vai ter que ler a Bíblia na sua vida devocional, você vai ter que fazer cursos para aprender, porque nem tudo se aprende sozinho, você vai precisar de ajuda, mas você vai ter que aprender, ser ensinado, ser instruído, ter mentalidade renovada, porque discípulos não são só os que creem, são aqueles que são revestidos da palavra de Deus. Então, a nossa missão como igreja, além de te integrar, é te discipular. Por isso que aqui, a base da nossa mensagem sempre será as Escrituras. Sempre será a palavra de Deus. E você vai ser encorajado a amar essa Bíblia, porque a Bíblia tem promessas a respeito dela. Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa? Tem alguém que crê? Eu quero te lembrar algumas promessas da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus nos faz prosperar em tudo. Como assim, pastor? Salmo capítulo 1, verso 1 ao 3, eu amo. Bem-aventurado, ou como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o quanto fizer prosperará. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Esse é o poder da palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus te faz prosperar. A palavra de Deus faz com que você consiga viver em santidade. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 109, verso 9: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Alguns aqui estão tentando vencer a pornografia, a imoralidade sexual, a mentira, o engano, com força de vontade. Meu irmão, eu sei, vai lá campeão, tenta. Talvez você consiga ter algum progresso, mas eu tenho um caminho mais curto e mais poderoso para você. Alimente-se da palavra de Deus. A tua mente será transformada, os teus anseios serão transformados, os teus desejos serão transformados, a tua visão de mundo será transformada. Ei, alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? A palavra de Deus pode transformar você em santidade. A palavra de Deus te traz clareza e direção para a vida. Olha o que diz o Salmo 109, verso 105: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O salmista está dizendo: a palavra faz com que eu consiga enxergar os caminhos da minha vida e saber quais decisões eu tomar. A palavra de Deus faz com que eu veja os meus problemas com mais clareza, os dilemas da vida com mais cognição, com mais entendimento, com mais discernimento. A palavra de Deus faz eu discernir as pessoas, os ambientes, as circunstâncias. A palavra de Deus dirige os teus caminhos. A palavra de Deus te dá sabedoria. No Salmo 119, no verso 97 ao 99, diz assim: como eu amo a tua lei, nela eu medito o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testamentos. A palavra de Deus é poderosa. Se você ainda não desenvolveu o compromisso e o hábito de fazer desse alimento o pão diário que sustenta o teu dia, você nunca passará de um bebê espiritual. Nunca. Ah, pastor, eu gosto, eu boto a Bíblia lá para ouvir enquanto eu lavo a louça. Ô, irmão, vamos ser honestos, vamos ser bem sérios. Tá tudo bem, pode fazer isso, não é proibido, não é pecado. Mas até quando você vai achar que é coerente com o nível de valor que a Bíblia tem, você dividir a tua atenção com qualquer outra coisa e não conseguir tirar um tempo diário de 15 minutos de devoção, concentração e alimento?
Não faz sentido para mim. Não está errado quem faz, você pode colocar a Bíblia em áudio lá, dirigindo, está tudo bem. Mas até quando você vai menosprezar e desprezar ao ponto de não ter a coragem de fazer aquilo que importa uma prioridade? De não conseguir tirar alguns minutos do seu dia, sem o celular, sem ninguém, se trancar no seu quarto e ouvir o que Deus tem para falar com você. Alimentar-se dessa palavra. A palavra é pão. Não é à toa que uma das alegorias da palavra é pão. É porque ela sustenta, ela nutre, ela alimenta. E você não consegue comer e abastecer o teu corpo, o teu organismo por muito tempo. A nutrição é diária, o alimento é diário. Você precisa dessa palavra. Mas em terceiro lugar, o discípulo de Jesus vive algo que Paulo está dizendo em Efésios 4,16. Qual é a terceira característica de formação de um discípulo de Jesus? Unidade com o corpo. Discípulos de Jesus vivem unidade com o seu corpo. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 16. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu preciso te contar uma notícia. Segundo a palavra de Deus, todos os membros do corpo são importantes para o teu crescimento. Todos. Por que eu tenho que dizer isso com clareza? Nós temos a mania de achar que algumas pessoas servem para a nossa edificação, outras não. Porque umas são mais santas, mais inteligentes, mais maduras. Outros estão começando. Irmão, não ache que o processo de amadurecimento só vem a partir do intelecto. Muitas vezes vem através do amor que você tem a partir de suportar alguém que é menor que você. Sabe, eu acredito muito, eu falava com alguém esses dias, eu acredito muito que para performance, resultados na vida, para negócios, para empreendedorismo, a média das pessoas com as quais você anda importa. Só que isso não é o evangelho. Águia anda com águia, né? Que negócio, leão com leão. Aí você quer levar isso para o evangelho e fala, não, eu só vou andar com os bons da igreja, os ruins eu deixo de lado. Então eu te apresento a Bíblia, porque o evangelho nos diz que inclusive a gente tem que suportar o mais fraco. GA bom não é GA de gente boa. GA bom é GA que te leva a amar mais, perdoar mais, suportar mais. E quem está ouvindo o que eu estou dizendo? O corpo todo te edifica. Os que te ensinam, os que te instruem, os que te inspiram. Mas o fraco te motiva, te faz perdoar. O fraco te faz suportar e amá-lo. O imaturo te faz ter paciência de ensinar, que talvez você não teria para outro. É lixa, ou como diria o provérbio, ferro afiando ferro. Todo o corpo nos faz amadurecer. Os maduros e os imaturos, os prontos e os que não estão prontos, os com conhecimento e os neófitos. Todos eles, a Bíblia diz, todo o corpo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, como, gente? Em amor. Sabe, algumas pessoas não entenderam o quanto elas estão perdendo de crescer por não viverem uma vida de unidade com a igreja. E unidade com a igreja não é participar de todas as programações da igreja. Unidade é ter a capacidade de abraçar relacionamentos profundos na comunidade da fé. E chorar com essas pessoas, se alegrar com essas pessoas, orar com essas pessoas, discipular essas pessoas. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Unidade com a igreja não é participar de um calendário da igreja. É ter vida na vida. Inclusive no mês de agosto, nós vamos implantar de forma geral na nossa comunidade o discipulado pessoal para todos aqueles que participam em GA. Todos que participam em GA sempre terão conexão com alguém, diretamente, que vai os ajudar a caminhar
juntos, orar junto, chorar junto, crescer junto. Quem está ouvindo? Porque nós entendemos que não é possível crescer sem ter relacionamento. Todos os membros do corpo te fazem crescer. E ninguém é independente. Não há ninguém aqui que não precisa de ninguém. Não há ninguém que possa dizer: não, eu não preciso, eu só vou nos cultos no domingo. Inclusive eu só escuto a mensagem, porque eu não quero nem ter muito contato com o povo. Já vou embora rápido. Não quero que ninguém saiba meu nome, não quero conhecer ninguém, não quero falar com ninguém, não quero que ninguém se meta na minha vida. Eu preciso te dizer, você nunca irá crescer. Nunca. Porque a forma como Deus nos faz crescer é através do seu corpo. É através da unidade, é através da vida familiar. Só que para isso você precisa de humildade para ser discipulado. Só gente humilde está disposta a estar debaixo de cuidado. Sabe, muitas pessoas chegaram já nessa igreja, falaram: ó, pastor, tudo bem? Tudo bem, ó. Então, ó, eu sou isso, sou aquilo, faço isso, faço aquilo. Ó, pô, legal. De que maneira eu posso ter oportunidade aí? De quê? De servir? Mas nós temos muita oportunidade de servir. Estamos precisando de gente no infantil, na limpeza, na acolhida. Não, é que eu sou mestre, eu sou palestrante, eu sou alguém que ensina. Eu falei: pô, que massa, glória a Deus. Mas você não pode servir em outra coisa? Não, é que, olha, veja bem. Isso começa às vezes a denunciar o coração. Falar: não, maravilha, faz o seguinte, conhece um GA, começa a andar com o pessoal aí, vai caminhando. É que veja bem, eu já tenho um grupo meu, sabe? Pessoal que faz mentoria pra mim, pessoal que eu pago caro aí. Pô, legal, cara, que legal. Então, mas tem uns irmãozinhos também que tá precisando de você, e você vai precisar deles, eu acho também. Não, é que veja bem. E às vezes são só desculpas de alguém que se esconde numa arrogância de dizer: eu não preciso desse povo mais fraco aqui, eu não preciso de vocês. Eu faço treinamento, eu faço isso, faço aquilo, já li isso, já aquilo. Mas não é sobre o que você aprendeu, não é sobre o que você leu, é sobre quanta humildade você tem para ser unido ao corpo. É só sobre isso. Jesus disse: o primeiro de vocês sirva a todos. Jesus, em João capítulo 13, deu a maior lição de todos. Ele falou o seguinte: ó, vocês estão brigando aí para saber quem é o cabeça e tal. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ele parou tudo, botou um avental, pegou uma bacia, se ajoelhou na frente de todo mundo e começou a lavar os pés de Pedro. E Pedro falou: ô Jesus, está doido? Isso aí é serviço de escravo. Eu, pois é, mas se eu não fizer isso, escute isso, eu não terei parte contigo. Essa expressão quer dizer: Pedro, eu não consigo ter unidade com você se eu não estiver disposto a cessar a tua sujeira. Eu não consigo ter unidade com você se eu não estou disposto a lavar teus pés. Mas você é o chefão. Mas é por isso mesmo. Servir a você, mesmo aquilo que pareça ser desprezível para os homens, ou através de uma posição desprezível que é lavar os pés, é o que de verdade faz de mim alguém que te serve. Eu não consigo ter parte com você, Pedro, se eu não estiver disposto a participar das tuas sujeiras, a ver tuas unhas encravadas, teus bichos de pé. Aí Pedro entendeu e falou: então lava o corpo inteiro, vai. E aí vai para o último elemento que Deus usa para te tornar um discípulo: servir. Não existe discípulo de Jesus que não sirva. Quem não serve para ser discípulo de Jesus. Como é que eu sei disso, pastor? Olha o que diz o texto, meu irmão, versículo 16: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Escute uma coisa: existe algo que você carrega, você tem dons, talentos e recursos que esta família na fé precisa e que você só tem. Deus não vai deixar de cuidar da sua igreja, Deus não vai deixar de suprir o seu corpo, mas você vai deixar de cumprir o seu propósito. Nós precisamos de você, não porque dependemos de você, nós dependemos de Cristo,
Mas há algo que Deus te colocou para dar, para fazer, para contribuir. Existem dons, talentos, capacidades, conhecimentos. Deus te nutriu de virtudes. Deus te nutriu de dons espirituais para que este corpo fosse edificado. Meu irmão, uma comunidade na fé é uma comunidade onde cada um tem uma parte. Seja limpando, lavando, ensinando, cuidando, pastoreando, seja profetizando, seja declarando, seja ensinando. Meu irmão, há algo que Deus te levou a fazer neste corpo. Eu, pastor, estou começando agora. Há algo que Deus te deu que você pode contribuir. E servir faz de você um discípulo. Servir faz você um discípulo. Sabe por quê? Porque servir testa o teu caráter. Servir te identifica como um verdadeiro cristão. Mas servir te permite contribuir com aquilo que só você tem e ninguém mais tem. Eu não consigo compensar a tua falta, e ninguém aqui consegue. A igreja seguirá, porque a palavra de Deus diz que as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas você deixará de contribuir com aquilo que Deus te deu. Há algo que você carrega, e como discípulo de Jesus, Deus quer que você tenha Jesus como referência, seja revestido de ensino e de aprendizado na palavra de Deus. Aprenda a viver em unidade com o corpo, discipulando e sendo discipulado, mas acima de tudo, entregando sua vida ao serviço dele. E nós como igreja te incentivaremos a viver isso. Quer crescer, quer caminhar, quer avançar na missão que Deus tem para a sua vida, quer fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, nesta cidade, nesta igreja, se prepare para ser discipulado, para se tornar semelhante a Cristo e ser um discípulo maduro de Jesus. É isso que Deus tem para a sua vida. Você pode ficar em pé. Sabe? Pode chegar a banda. Eu preciso que você entenda que a tua vida espiritual, ela é progressiva. Olha, aqui no chão representa a tua decisão com Cristo. E segundo o Evangelho de Jesus, um posicionamento espiritual pode te levar para o céu. Tá tudo bem. Como é que eu sei disso? O ladrão da cruz, prestes a morrer, reconheceu o senhorio de Cristo, arrependeu-se dos seus pecados, confessou sua fé nele, e a Bíblia diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Só que nesta terra, vivo, você não é o ladrão da cruz, pelo menos eu acho que não. Vivo, com a expectativa de que a sua vida ainda continue para frente. Você tem uma missão a cumprir, e essa missão precisa ser um compromisso radical e fiel de crescer. Eu preciso que você sinta do Espírito Santo uma indignação e dizer: eu não admito continuar da mesma maneira que eu tenho vivido. Eu não posso ser o mesmo cristão de uma semana atrás, de um mês atrás, muito menos do ano passado. Eu preciso dar um passo. Talvez para alguns hoje esse passo vai ser fazer de Jesus a sua referência. Opa, já melhorou. Antes você era movido por pessoas, antes você era movido por religião, por doutrinas. Agora Jesus é a tua principal referência. Você honra os líderes, aprende com eles, os respeita, mas acima de tudo Jesus é a sua cabeça. Você cresceu, meu irmão. Quantos já fizeram de Cristo a sua cabeça aqui, de verdade, hein? Então fala aí para essa pessoa que levantou a mão aí: parabéns, você cresceu. Cresceu, já não está mais lá. Agora tem alguém aqui que, além de fazer de Jesus a sua cabeça, ele se revestiu e tem se revestido da palavra de Deus. A Bíblia é o seu alimento. Ele está aprendendo, ele está estudando, ele tem vida devocional, ele abre a sua Bíblia, ele aprende, ele vem num culto como esse, ele anota, ele se nutre, ele se alimenta. E agora ele avança um pouco mais e cresceu mais um pouco. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Isso não é sobre estatura hierárquica, é sobre importância no reino, é sobre maturidade. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Eu vou parar por aqui, porque você já está entendendo a ilustração. Se você precisar, numa situação crítica, deixar a chave da casa ou do carro com algum filho, qual filho você escolhe? Tá bom, não quero criar confusão familiar aí. Não é para falar o nome do filho.
Quem concorda comigo que é com o mais maduro? Para quem vocês acham que Jesus vai confiar os propósitos eternos dele nessa terra? Com quem que ele vai contar para ser instrumento dele nessa geração? Para quem que ele vai entregar a chave da casa? Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Quem vai poder estacionar o carro? Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Você precisa amadurecer, porque maduro você se torna mais útil para o rei. Você se torna mais confiável para o rei, mais disponível para o rei, alguém mais digno de confiança para ser empoderado com o seu poder, a sua graça, os seus dons e com o seu propósito. Eu não sei você, mas eu quero que Deus, se Ele olhar em Toledo, Ele fala: eu preciso achar algumas pessoas para usar. Imagina Deus, Jesus, os anjos lá no céu fazendo uma reunião. Ô gente, nós precisamos fazer um negócio lá em Toledo, precisamos fazer um mover, precisamos recrutar alguns. O que vocês indicam aí? Teu nome seria lembrado? Será que os anjos poderiam falar: olha, a gente está acompanhando a vida de fulano, dá para confiar, ele está crescendo, ele está amadurecendo, então vamos lá, vamos recrutar ele, vamos fazer dele um agente de transformação nessa cidade. Eu não sei você, mas eu quero ser usado por Deus. Mas para isso eu preciso crescer, para isso eu preciso ser transformado de dentro para fora, para isso eu preciso parecer com Jesus. E é por isso que você está aqui. Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos cantar essa canção.